Amigos do Grupo Alternado, estamos chegando aqui para fazer uma análise do jogo Grêmio e Ceará, 1-1. O Grêmio levou um time misto, quase reserva, né? Em sua quase totalidade reserva. Na verdade, tem três jogadores ali que podem estar disputando uma posição de titular ou que têm o mesmo nível dos jogadores titulares. A ideia do Grêmio é montar um grupo para que tenha um time de reservas tão bom quanto o time titular e que possa utilizar esse time de reservas. É verdade que ontem, apesar de ser o time de reserva, o Grêmio ainda estava desfalcado de alguns jogadores do time reserva, como o Paulo Miranda, por exemplo. E o Rodrigues sentiu o jogo. Outras vezes o Rodrigues tinha jogado muito bem, mas dessa vez ele não conseguiu segurar e ele acabou sentindo o jogo, talvez por falta de ritmo. Tenha ficado muito tempo sem jogar e talvez por falta de ritmo ele tenha não aguentado o jogo. Mas a gente sabe que David Braz, o próprio Paulo Vitor, são jogadores que já tiveram em algum momento no time titular. Manteve Cortez, Pepe e Alisson, que são titulares. Lucas Silva e Orejuela disputam posição. Então, assim, o time não era tão ruim assim, não. Não era tão ruim. Começou bem, fez um bom jogo no início da partida, teve oportunidade de marcar, mas aí faltou aquele detalhe. Faltou o Diego Souza, faltou o Everton, entendeu? Faltou aquele jogador que faz essa diferença nesse último toque e faz o gol. Por isso que o Grêmio vem se reforçando. E os reforços, muita gente fala, mas não é um reforço para ser titular, não, é um reforço para entrar nesse grupo. O Robinho, que o Grêmio está contratando, é um meia que joga tanto como segundo volante, como pelo lado direito, fazendo parecido com o que o Ramiro fazia. Ou seja, é um reserva para jogar tanto como volante, ali como segundo volante, ser um reserva do Mateuzinho, ou para ser um reserva lá da frente do Alisson, porque ele pode fazer aquele setor do Alisson. Fala-se que o Grêmio está tentando, o Everton do São Paulo é um jogador com características semelhantes à do Everton e à do PP, jogam pela esquerda, jogador de velocidade, também vai vir, não para disputar posição, mas para estar nesse time, na base desse time reserva do Grêmio. E o Grêmio também procura um centroavante. Hoje, eu já tinha falado para vocês, e hoje volta a aparecer isso em todas as rádios e tal. Eu não descarto a possibilidade do Ricardo Oliveira, que hoje está com 40 anos, aparecer aí no time do Grêmio para ser reserva. Não descarto essa possibilidade. Ele vem de dois campeonatos muito bons. Os últimos dois brasileiros do Ricardo Oliveira foram bons. Então foram dos melhores até do que o do Diego Souza, que está muito bem. Então vale a pena, de repente o Renato tá verificando essa situação. Também o Thiago Neves, não dá para analisar nada do Thiago Neves ainda, ele está voltando de 4 meses de parada e ainda teve que ficar quase 40 dias por causa de lesão muscular, parado em recuperação. Não está faltando ritmo de jogo para ele. Ele está totalmente fora de jogo. Ele vai precisar ainda de umas 5, 6 partidas de jogar mais. Não adianta o Renato botar ele só 15 minutos, que ele não vai pegar ritmo de jogo. Ele tem que jogar mais do que 15 minutos. Né? O Grêmio também preservou o Jean-Pierre pelo que está acontecendo com o pai dele, que o pai dele está com Covid e a situação familiar dele está um pouco complicada. Então ele preservou. E os outros jogadores, o Matheus estava se recuperando de lesão e os mais velhos, digamos assim, o Renato resolveu preservar para o jogo de sábado contra o Corinthians. Na minha opinião, e aí é uma opinião minha, eu acho que o Grêmio deveria inovar. Acho que o Grêmio acho que a ideia do Grêmio é correta e tal, em montar 2 grupos, mas eu acho que o Grêmio deveria ter feito o contrário. Eu sempre defendi isso e continuo defendendo isso, entendeu? Acontece o seguinte, acontece que tu perder para o Corinthians, mesmo que seja na arena, com um time misto, mesmo que seja na arena, tu perder para o Corinthians, mesmo com o time titular, é aceitável. Porque é um jogo de ponta. Tu perder para o Flamengo no Rio de Janeiro, mesmo com o time titular, para nível de campeonato brasileiro, é aceitável. Agora, tu não pode perder pontos contra o Ceará lá. Então, eu inverteria. Eu não teria ido jogar com os reservas contra o Ceará. Eu teria que jogar com os titulares, colocaria um misto contra o Corinthians e conforme fosse o resultado do misto contra o Corinthians, se ganhasse do Corinthians, eu ia para o Rio de Janeiro para jogar com o Flamengo com os reservas.
E aí na outra partida, que é contra o Vasco, botava os titulares. Vocês entendem? Eu fazia essa diferença. Por quê? Porque é muito mais fácil o Grêmio, mesmo fora de casa, garantir 3 pontos jogando com o time titular contra o Ceará, do que esperar 3 pontos de uma vitória contra o Corinthians na Arena. Ou 3 pontos de uma vitória contra o Flamengo no Rio de Janeiro. É mais fácil ele trazer 3 de uma vitória contra o Vasco. Esse tipo de análise, porque a validade dos pontos é a mesma, são 3 pontos para cada partida. Então eu continuo achando que isso aí deveria ser melhor trabalhado. Não se iludam com o que aconteceu com o Flamengo o ano passado. Não se iludam. Não há nenhum treinador brasileiro ou do futebol brasileiro que vá fazer o que o Jesus fez o ano passado durante 4 meses. Ele ficou 4 meses no Flamengo, por isso botou todos os jogadores que podiam. O Flamengo fez uma espécie de foco para recuperação, para tudo. Fez um trabalho muito cirúrgico para aqueles 4 meses. Não pode comparar aquilo para uma temporada grande e ainda com essa diferença de ficar 4 meses sem jogar. A gente vai ver, a gente já viu no Inter que o Cudê tirou alguns jogadores e popô da partida contra o Curitiba. A gente vai ver muitos que vão fazer isso. O próprio Ceará, o Guto Ferreira falou que também teve que tirar alguns jogadores que estavam sentindo, né? Inclusive na hora do jogo tinha saído uma escalação e ele teve que alterar na hora, depois do aquecimento ele teve que alterar a escalação. Muitos clubes, o próprio Flamengo teve que tirar, dar um descanso pro Rafinha, dar um descanso pro Arrascaeta, e até foi mal e acabou perdendo o jogo pro Atlético Goianiense. Então assim, essas oscilações vão acontecer com o Palmeiras, também aconteceu, dele ter que trocar jogadores, então vai acontecer com todo mundo. Vai acontecer com todo mundo. Não se iludam. O que importa é o Grêmio conseguir fazer um segundo plantel, digamos assim, um segundo time, com a qualidade mais próxima possível de encarar alguns desafios do Campeonato Brasileiro. Por isso está se reforçando para o segundo time. Agora, quando isso vai ficar pronto, talvez daqui a 1 mês e meio, 2 meses. E até lá, o Grêmio vai oscilar com esse time B. A diferença que eu levo em consideração é isso. Eu acho que o Grêmio deveria repensar a forma com que está trabalhando isso. Tá abdicando de garantir os 3 pontos contra um time que era fácil garantir os 3 pontos, imaginando que vai conseguir 3 pontos na sequência contra um time que é mais arriscado conseguir esses 3 pontos. Ok? Grêmio 1, Ceará 1, Grêmio com 4 pontos, ainda no início do Campeonato Brasileiro, não dá para dizer. A princípio, quem demonstrou um arranque bonito aí, que vai fazer alguma frente aí, é o Atlético Mineiro, treinado pelo Sampaoli, né, que o ano passado com o Santos chegou a vice-campeão brasileiro, então tem que ficar de olho no Atlético Mineiro do Sampaoli, até porque ele não está na Copa do Brasil, então tem que ficar de olho no Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli. E vamos lá então, até sábado, que sábado tem Grêmio e Corinthians, ok? Bom, como vocês sabem, não vai ter live hoje, quinta-feira, não vai ter live no Facebook, porque tem jogo do Internacional. Terá depois um comentário sobre a partida do Internacional. Continue clicando aí, nos acompanhando, marca aí, marca a sinetinha, segue a gente, tá? Divide com os amigos, compartilha e faz a mesma coisa no canal do Grupo Alternado lá no Facebook. Compartilha, me chama lá para ser teu amigo, não tem problema, vamos tocar, vamos junto. Tá bom, galera? Um abraço e até a próxima.